Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje, nós iremos tratar a respeito de um tema muito importante: como estudar a lei seca de forma efetiva. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do DF, coordeno cursos aqui na Aprovação PGE e vamos tratar desse importante tema. Mas olha só, antes disso, eu queria te fazer um convite, é isso mesmo. No dia 15 de julho, 15/7, nós teremos a missão Procurador, um dia 100% destinado à análise de como estudar para concursos de procuradoria. Vai ser aqui no YouTube do Aprovação PGE, 100% online, 100% gratuito, e você pode fazer a sua inscrição no link que está na descrição aqui desse vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora aqui como estudar de forma efetiva a lei seca. Existem alguns pilares básicos para que isso aconteça e a gente vai tratar aqui um por um desses pilares justamente para que você saiba como estudar a lei seca. O primeiro pilar dele é que você precisa ter a sua legislação atualizada. Pode parecer simples isso que eu estou falando, mas muita gente peca porque estuda uma legislação desatualizada, não tem um cuidado de pegar uma legislação que esteja 100% correta e isso acaba te prejudicando muito. E por que isso? Porque as bancas, elas tendem a cobrar as alterações legislativas. As bancas, elas querem saber se você sabe exatamente aquilo que foi alterado. Então, quando existe alteração legislativa, é muito importante que você esteja atenta a ela, para que você não caia aí nessas pegadinhas de responder de acordo com uma legislação que já foi revogada, que já foi superada. Então, o primeiro pilar básico para você estudar de forma efetiva a lei seca é que ela seja 100% atualizada. E aqui na Aprovação PGE você tem esse benefício, porque no APGE Legis a gente tem o cuidado de sempre atualizar a legislação. Saiu uma alteração legislativa, a gente faz a mudança do nosso material, esquematiza todo ele para que você já tenha ali todo aquele conhecimento mastigado. Beleza? O segundo pilar do estudo da lei seca é que você tenha um cronograma de estudo de lei seca, uma sistematização. E como é que você pode sistematizar o estudo da lei seca? De duas formas, e essas duas formas você tem que incorporar na sua rotina de estudo. A primeira forma de organizar a sua rotina, o seu cronograma de estudo da lei seca, é de forma vinculada, de forma dependente, ligada ao estudo da doutrina. Como é isso, professor? Vamos lá. Quando você estiver estudando a sua doutrina, é fundamental que você tenha a sua legislação ao lado. Seja o seu vade-mecum, seja a legislação esquematizada aqui da Aprovação PGE, seja o site do Planalto. É importante que quando você estiver estudando a lei seca, ou a doutrina, perdão, você tenha a lei seca ao seu lado. E por que isso? Porque quando for mencionado um dispositivo de lei pela doutrina no seu material de PDF, você tem que ficar atento a ele, porque se está sendo tratado na doutrina aquele dispositivo, é um sinal de que aquele dispositivo de lei ele é importante. Então você tem que deixar ele marcado justamente para que nas suas revisões futuras chame a sua atenção aquele ponto da legislação. A gente sabe que a legislação ela é vasta, existem aí diversos artigos que são cobrados, mas também tem aqueles que não são cobrados. E justamente aquele que a doutrina dá mais atenção é aquele que vai chamar mais atenção das bancas de concurso que vão ser mais cobrados, então você tem que deixar ele marcadinho na sua legislação, ok? Então, a primeira forma de estudar, de sistematizar o estudo da lei seca é justamente esse que eu te falei, ligado ao estudo da doutrina. Então, estudou na doutrina, faz a marcação, e aí você já vai estar tendo aí um primeiro tipo de estudo da lei seca. A segunda forma de estudo da lei seca é o que a gente fala de meta independente. É uma meta que não está relacionada com aquilo que você estudou da doutrina ao longo do dia. Você vai ter ali uma meta extra de lei seca, justamente para que você esteja estudando a lei seca, independentemente de ter estudado a doutrina. E isso significa que nessa meta independente, nessa meta extra de lei seca, não necessariamente o que você vai estar lendo, o dispositivo que você vai estar lendo, a lei que você vai estar lendo, o decreto, ele é relacionado com a doutrina do dia. Na verdade, na maioria das vezes, ele não vai ter relação
nenhuma. E você pode estar se perguntando, mas isso faz sentido? Faz sim, porque você vai estar aí estimulando o seu estudo de lei seca de duas formas. O seu cérebro ele vai estar sendo estimulado de duas formas. Na primeira forma, é vinculado ao estudo da doutrina, e na segunda forma, desvinculado do estudo da doutrina de forma independente, através literalmente de um cronograma de estudo da lei seca. Então você organiza um cronograma de estudo da lei seca de forma que na segunda-feira você vai ler alguns artigos da Constituição, na terça-feira você lê alguns artigos do Código Tributário Nacional, na quarta-feira do Código Civil, e aí você vai mesclando. E perceba que quando você vai mesclando as legislações de diversas disciplinas, você vai estar tendo ali um estudo global. E aí a pergunta que muito provavelmente veio à sua cabeça é: tá bom, professor, eu entendi qual é a lógica desse sistema de estudo, mas não vai ser estranho em determinado momento eu estudar um tema diretamente no cronograma de lei seca, de forma independente, que eu não tenha estudado ainda a título de doutrina? Pode parecer estranho, mas não é. Mais uma vez, você vai estar estimulando o seu cérebro. Veja bem aqui comigo o que é que acontece. Quando você estiver estudando de forma independente a lei seca, vão acontecer duas coisas. Vai ter determinado momento em que vai aparecer no seu cronograma aquilo que você já estudou da doutrina. E nesse momento, essa leitura da lei seca, ela vai ser mais facilitada e automaticamente você vai estar revisando aquilo que você estudou da doutrina. O seu cérebro, acredite em mim, ele vai fazer esta ligação com tudo aquilo que você estudou da doutrina. E aí o segundo ponto que acontece é quando você ainda não estudou a doutrina, mas apareceu no cronograma de lei seca alguma lei que você, obviamente, não estudou. O que é que acontece? Você está ali antecipando um tema que vai ser estudado no futuro, porque, muito provavelmente, no seu cronograma de estudo da doutrina, vai aparecer esse tema lá na frente. Então, dando um exemplo aqui prático, digamos que você ainda não estudou licitações, não estudou direito administrativo, a parte de licitações, mas apareceu no seu cronograma de lei seca o estudo dos artigos ali principais da lei de licitações. Você vai fazer aquela leitura da legislação, você vai fazer aquela leitura atenta, fazendo a marcação, etc. Você talvez tenha ali um pouquinho mais de dificuldade porque você ainda não estudou a doutrina, mas olha só, lá na frente, quando você vier a estudar pela doutrina a lei de licitações, o seu estudo vai ser muito mais facilitado, porque você já vai ter tido um primeiro contato com a legislação. Então é muito importante que você tenha em mente que você vai ter o estudo vinculado e o estudo desvinculado. E com relação a esse estudo desvinculado, através de um cronograma de forma independente, é importante também, e esse é um outro pilar de estudo, que ele seja cíclico. Não basta você ler uma vez apenas a Constituição Federal, a Lei de Licitações. A gente sabe que aprendizado, e principalmente aprendizado para fins de concurso público, é repetição. Quanto mais você repetir, quanto mais você se estimular a estudar, principalmente a lei seca, que tem um quê de memorização ali por trás, melhor. Então, você vai ter que ter um cronograma de estudo e que ele seja cíclico. Um outro pilar é que esse cronograma ele leve em consideração não só aquelas legislações que são mais importantes, ou seja, a Constituição Federal é muito importante, então você vai ter que ler mais vezes, lei de licitações, lei de improbidade administrativa e por aí vai. As legislações que são mais importantes, elas devem se repetir mais vezes. E também é importante que você tenha ali um mapa de índice de incidência pelas bancas. Afinal de contas, a gente está estudando para concurso público e nada melhor do que conhecer a banca. E é por isso que aqui a gente tem um mapa que dá exatamente aquilo que foi cobrado pela FCC, pela CESP, pela VUNESP, facilitando o estudo do aluno. Então, vamos agora fazer um fechamento nesse vídeo para que você tenha de forma sintetizada tudo o que eu falei. Tá bom? Mas olha só, lembrando que no dia 15 de julho a gente vai ter o Missão Procurador e mais uma vez fica o convite aqui para você se inscrever no link que está aqui na descrição. Então, vamos sintetizar agora. A lei seca ela é importantíssima para concursos públicos, diversas questões estão previstas na lei seca. Você tem que organizar o seu estudo da lei seca, primeiro, com a legislação
atualizada, com a legislação esquematizada, o que vai facilitar o seu estudo. E como é a forma de estudar a lei seca? De forma vinculada à doutrina e de forma independente, com uma meta extra de lei seca que não se relaciona com a doutrina que foi estudado ao longo do dia. Se você colocar essa rotina de estudo em prática, eu tenho certeza que ao final de 2, 3 meses, a sua evolução no acerto de questões vai ser significativo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. A gente quis falar sobre esse tema que é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de mandar uma mensagem aqui nos comentários, no direct do Aprovação PGE. A gente está aqui para ajudar cada um de vocês.